senhores telespectadores, já há algum tempo, bem ali pelos princípios do verão, eu recebi em Lisboa pelo correio o anúncio de uns passeios diferentes aqui no Rio Douro, na cidade do Porto, e justamente o que havia de novo nesses passeios é que se ligava a descoberta do Porto com direito a andar no autocarro, portanto, a meter-se no carro, parar, ir ver uma igreja, ir ver um museu, ir ver um lugar bonito, ir tomar um café, meter-se outra vez no autocarro, depois metem-se num barco Rebelo e em seguida acabava a passeata nas caves de uma grande empresa de vinho do Porto com prova de vinhos. Esta ideia de juntar as três coisas, o rio, a cidade e o vinho, num passeio, pareceu uma ideia interessante e eu fiz projeto de vir cá. Estou agora a cumprir o projeto, estamos exatamente num desses autocarros amarelos, que dão volta à cidade e já se tornaram aqui uma presença familiar. É claro que a viagem demora muito tempo e eu tenho 25 minutos para o programa, portanto não vou fazer a viagem toda e vou aproveitar para mostrar algumas coisas novas e muito importantes que há no Porto. Porque realmente o Porto dá-nos esta alegria, é uma cidade a andar para a frente. Eu aqui vi encontrar marcas de progresso que me encheram de orgulho. Eu vou começar por lhes falar no aeroporto novo. Ele tem o nome do ilustre político que infelizmente morreu numa tragédia aérea, na tragédia de Camarate. E dar a um aeroporto o nome de uma tragédia de aviação não me parece muito bom gosto. Portanto, eu continuo a chamar-lhe o aeroporto das Pedras Rubras. Foi assim que ele nasceu e eu é assim que lhe continuo a chamar. Como veem, o aeroporto, quer no exterior, quer aqui dentro, é realmente uma obra notável. O projeto é de um arquiteto português, João Real, que trabalha para a ANA, e as empresas que entraram na construção são portuguesas. Eu penso que o resultado é digno de um grande elogio. Isto tem ao mesmo tempo amplidão, tem uma certa ousadia, mas não deixa de ter uma certa beleza formal, uma grande harmonia, faz com que a gente se sinta aqui bem. Devo dizer que este aeroporto já é uma terceira versão. O primeiro aeroporto foi de 1945, portanto, 45, já lá vão mais de 60 anos. Depois, em 90, fez-se então o aeroporto de Sá Carneiro e foi previsto para 2004, quando era o campeonato europeu do futebol, fazer uma ampliação, porque se calculava que viessem aqui muitas pessoas, como realmente vieram. Bom, e é então que se faz esta obra enorme. Bom, ela não conseguiu estar pronta realmente a tempo de 2004, mas foi inaugurada em 15 de outubro de 2005. Portanto, tem 2 anos. Eu confesso, é a primeira vez que venho aqui e estou impressionado por esta obra que mostra que os portugueses são capazes de fazer coisas. O aeroporto tem realmente um movimento muito grande. No princípio de setembro já tinham passado aqui 3.308.297 passageiros. Isto em relação ao mesmo dia do ano anterior representava 15,8% de aumento. Admitindo que este aumento se vai verificar, no fim do ano teremos 4 milhões de passageiros e em 2010 teremos 10 milhões de passageiros. Os balcões onde se faz o check-in são 60, mas podem ser 120. Isto foi previsto para o dobro. Tem uma pista, mas é possível a construção de outra pista. Isto realmente é muito importante. Claro, vêm aqui muitos turistas, também vêm muitos homens de negócios, vêm aqui porque o Porto tem uma atividade económica enorme e vêm também, evidentemente, muitos imigrantes. O principal destino aqui do aeroporto é Paris.
São, portanto, imigrantes que vêm de Paris aqui, porque hoje há voos em condições económicas surpreendentes. Eu, daqui de onde estou a ler um reclame que diz Paris-Orly a partir de 39 euros. E isso coloca realmente o Porto nas grandes rotas do mundo. O aeroporto do Porto tem recebido prémios internacionais porque a sua funcionalidade, a sua eficiência e a sua modernidade tem sido reconhecida como um dos grandes passos em frente. Eu, como vos disse, é a primeira vez que venho aqui depois das obras, mas creio que isto vem pôr o Porto no coração do mundo. Aquele aeroporto, como lhes disse, foi inaugurado no ano de 2005. Ora bem, estou-lhes agora a falar na Praça da Ribeira. A Praça da Ribeira deve ter começado, mais ano menos ano, em 1005. Esta praça nasce da navegação no Rio Douro e dos navios que vinham aqui fazer aguada. Os navios entravam no Douro, a escala fazia-se de porto em porto, sempre de dia, à noite entravam nos estuários dos rios e aproveitavam para encher de água. Todos os navios tinham que fazer a aguada. Fazer a aguada e o abastecimento. Aqui no Porto não era só água que eles podiam meter. Metiam sobretudo a carne, porque essa região, isto no século XI, XII, XIII, era uma região pecuária extremamente rica. Bom, para meter a carne no navio é preciso metê-la em sal, mas isto era uma região de salinas extremamente ricas. E para meter o sal e a carne a bordo eram preciso barricas. Ora bem, isto era uma região onde havia muitos tanoeiros. Uma das profissões fundamentais da população popular do Porto eram os tanoeiros. Os tanoeiros, os salineiros e os magarefes que traziam o gado abasteciam os navios, que paravam aqui em frente, a poucos metros de mim, e faziam a sua aguada. É claro, à volta dos navios, juntavam-se os vendedores, as vendedoras, toda a gente que servia ao navio. O ponto certo era este, porque a fonte em dois cá está. A fonte da aguada é esta. Ela podia não estar bem neste sítio, é claro, este arranjo que estão a ver com este cubo é, enfim, uma manifestação de arte contemporânea, que aliás está certa. Quer dizer que é na base desta fonte que cresce esta cidade. Ao mesmo tempo, e aqui muito perto, devo dizer que em linha reta, teve a ver no mapa, até lá acima, a Sé, são 200 metros. Claro, são barrocais. Lá em cima estava a Sé. A Sé que foi instituída no ano de 1020. 1020, porque a Condessa, Dona Teresa, a mãe do nosso Dom Afonso Henriques, nesse ano deu o burgo do Porto, portanto já havia burgo, o burgo aqui à volta desta fonte, deu isso ao bispo do Porto, ao bispo Dom Hugo. E claro, o bispo Dom Hugo não vinha aqui misturar-se com este povoléu, com estas vendedeiras, com estes magarefes, não. Fez a sua sé no Morro da Pena Ventosa e, é curioso, fez uma sé que é uma fortaleza. Uma fortaleza porquê? Se nessa altura já não havia aqui moros nenhuns, não. É porque realmente entre o bispo, que era o senhor do burgo, e os habitantes do burgo, estabeleceu-se imediatamente uma enorme tensão. É a tal tensão de que eu lhes tenho falado, a tal luta entre os pequenos e os grandes. Aqui, os pequenos eram a gente que vivia aqui à volta da fonte que fazia as aguadas. Os grandes iam lá em cima no morro, era o senhor bispo, dono da terra
e os seus servidores. Eu recordo-me que na instrução primária falava-se muito nos primeiros reinados dos conflitos do bispo do Porto com os burgueses e do rei a ajudar os burgueses contra o bispo e o bispo a queixar-se ao Papa do rei e dos burgueses e o Papa a escomendar o rei e a escomendar os burgueses. Bem, o inferno aqui que durou o século XII, XIII, XIV, é só no princípio do século XV que o nosso Dom João I acaba de fazer um acordo com o bispo e dizendo, bom, eu pago tanto, estabeleceu-se uma certa quantia e pronto, o senhor desiste de mandar no burgo, agora o burgo é ele que manda em si próprio. E passou o burgo a governar-se a si próprio. Eu creio que isto é extremamente importante, primeiro porque essas lutas não são, como se ensinava na história de Herculano, uma luta anti-eclesiástica. Não, são apenas o aspecto que aqui no Porto tomou essa luta de duas classes, essa luta da gente pequena contra os senhores que pretendiam apoderar-se nas terras onde já vivia a gente pequena. Aqui o senhor era o bispo, portanto a luta era contra o bispo. Foi assim, nessa forja, que o Porto criou a sua têmpera de cidade que defendeu sempre a sua liberdade, o seu direito de mandar em si própria. Um dos primeiros privilégios que o Porto reclama para si é que aqui dentro não possam viver nobres. O nobre vinha e tinha aqui um dia ou dois para cá estar, depois tinha que se ir embora. Daí que em todo o Porto, como sabem, é uma cidade sem solares. Era proibido a nobreza viver aqui. Proibido exatamente porque isto era uma terra dos pequenos, governada pelos pequenos, que por isso mesmo chegaram a ser tão grandes. Eu falei-lhes aqui na praça, portanto, que foi o berço do Porto. Aqui sim, devia haver uma grande frase, ali onde está aquela estátua, havia ali uma boa estátua do São João que roubaram, depois puseram lá aquela, confesso que não é nada do meu gosto, mas gostos não se discutem. Está uma estátua que, com certeza que não foi feita aqui pelos primeiros navegadores que aqui fizeram a Guada. Bom, é a nossa contemporânea. Porquê é que eu digo que foi há 1000 anos? Porque a navegação no Rio Douro, o abastecimento das armadas, tornou-se muito intenso com as cruzadas. Em 1099 que é conquistada Jerusalém. Reparem, a partir de então, todos os dias passam navios com homens que vêm do norte da Europa a caminho da Terra Santa. E é essa gente que para aqui diante desta fonte, para meter água, para meter carne, para meter sal. Portanto, não andaremos muito longe se dissermos que foi há 1000 anos que aqui, neste lugar em que estou, nasceu a ilustre cidade do Porto. Falei-lhes aqui já na terra ribeirinha, na terra popular, e vamos agora até lá acima, ao Burgo da Pena Ventosa, que era a terra onde estava o Senhor. Este elevador por onde subimos, lá debaixo da zona marinheira, mercadora, ribeirinha, popular do Porto Antigo, até cá acima ao Porto Episcopal, ao Porto Senhorial. Este elevador também é uma coisa nova. Ali já tinha havido um outro elevador. Essa ideia de ligar lá de baixo cá acima, a ideia é antiga. Mas esse elevador teve um desastre em 1891. É curioso, foi exatamente na altura da primeira Revolução Republicana. Houve um desastre, felizmente não levou ninguém, mas a partir de então o elevador não funcionou mais. Foi restaurado dentro das comemorações do Porto, capital da cultura. Bom, e têm de concordar comigo que vale a pena subir aquele elevador. Aquela visão extraordinária que se tem
À medida que nos afastamos do rio e subimos a colina, é realmente muito bonita. Daqui estamos a ver dois monumentos. Um, é claro, é a torre fortíssima da Sé Catedral. Esta torre ainda começou a ser construída no tempo do primeiro bispo, do tal bispo Dom Hugo, e ao lado há uma outra torre que é uma reconstrução muito moderna, plano é do arquiteto Távora, portanto uma dezena de anos, mas que está onde durante muitos séculos esteve também uma torre que era onde se reuniam os membros do Conselho. As autoridades municipais, populares, reuniam-se naquela torre. Eu não sei o que é que foi feito primeiro, elas estão uma em frente da outra. É como quem diz, aqui mando eu. Isto é um bom sinal dessa confrontação do que foi pelos séculos fora, essa tensão permanente entre um porto popular e um porto senhorial ou episcopal. No lugar onde durante muitos séculos funcionaram as autoridades populares, está hoje instalado um posto de turismo. E esse posto de turismo dá informações sobre estas coisas que eu tenho estado a falar, sobre a história e a origem do Porto. Bom, designadamente, lê-se lá isto. No século IX, o século IX é os anos 800, dá-se o movimento das presúrias, conduzidas por magnatas galegos e asturianos, e o Porto será repovoado a partir de 868 por Vímara Peres. Bom, Vímara Peres é este cavaleiro que está aqui, e realmente reparem o gesto dele, arrogante, está a levantar uma bandeira e a dizer: isto aqui é meu. É muito duvidoso que em 868 houvesse um núcleo urbano chamado Porto. Muito mais que duvidoso, é quase certo que não havia. Isto foi povoado na época romana, mas depois, enfim, com os senhores bárbaros, isto foi abandonado. Na época dos muçulmanos também aqui não houve praticamente gente, e portanto é a região, é esta terra, é a Foz do Douro que este conde diz: isto é meu. E isso é que era uma presúria. Eu devo dizer que não concordo muito com esta expressão movimento das presúrias, porque não há nenhum movimento das presúrias. O que há é a reconquista cristã. Temos que compreender isto. No século VIII, 711, os árabes tomam conta da península, praticamente toda. Bom, e quem foge são os senhores visigodos, que era quem mandava nas terras. Aliás, segundo a lei, só os visigodos é que tinham que ir à guerra. Só os visigodos é que foram vencidos quando vieram os árabes. Os árabes deram-se muito bem com as populações que cá estavam. As populações continuaram nas suas terras, até puderam considerar-se, de certo modo, enfim, melhoradas pela administração sarracena, porque pagavam menos impostos, tinham mais liberdade, enfim, não havia a opressão senhorial que dominara a época visigótica. Os senhores não estavam ali a comer o fruto da terra. Por isso, quando os cavaleiros visigodos começaram a voltar lá do norte, das Astúrias, para baixo, isso chama-se a Reconquista, e a história romântica, a história a Herculano, diz que isso era uma libertação. Estavam a libertar as pobres populações da opressão muçulmana. Não há prova nenhuma de que fosse assim, pelo contrário. Pelo contrário. O que sabemos é que as populações que viviam sob o jugo muçulmano
e continuavam a ser cristãs, embora pagassem para isso um tributo, consideraram-se oprimidas quando voltaram os antigos senhores. E muitas vezes revoltaram-se contra eles. Houve lutas sangrentas. E é exatamente nesse momento da reconquista, da imposição do poder feudal a populações que já estavam habituadas a viver na liberdade, é exatamente isso que origina a tal tensão social que se trava entre as populações camponesas que estavam nas terras e os senhores que vêm agora de novo tentar pôr-lhes o jugo municipal e a opressão e sendo todos os tributos à custa dos quais viviam. É exatamente isso que origina a luta entre grandes e pequenos, que vai caracterizar a história da Península nos séculos IX, X, XI, XII e praticamente até ao nosso São João I. A Revolução da Viz, a Revolução de 1383-85, ainda é uma luta, uma revolta dos pequenos contra os grandes, em que os pequenos ganharam. Dom João I é o rei dos pequenos. Isso é que explica essa luta de classes, que explica os primeiros séculos da história nacional. É claro, como a nossa história tem sido escrita sobre a égide da lição de Herculano, que é um ilustre historiador, mas que é um homem inteiramente dominado pelos conceitos da época romântica, ninguém tem feito alusão a essa fortíssima tensão social, essa verdadeira guerra entre grandes e pequenos que marcou o nascimento de Portugal. E poucas outras cidades, pelos tempos fora, foram tão dignas da sua origem popular e muscular. O Porto é uma cidade rica, mas não tem ouro nem prata. A sua verdadeira riqueza é o trabalho desta gente. Foi aqui, nesta cidade do Porto, que se deu em 1820 a primeira Revolução Liberal que instalou em Portugal um regime moderno, um regime do nosso tempo. Foi aqui em 1828 que houve a primeira grande revolta contra o absolutismo restaurado. Foi aqui entre 1832 e 34 que as tropas liberais desembarcadas no Mindelo resistiram a um cerco de um exército 10 vezes superior. Foi aqui em 1891, no 31 de janeiro, que houve a primeira Revolução Republicana, revolução que não deu fruto, mas que realmente revelava mais uma vez o caráter e o vigor desta gente. Não se espantem que um velho professor de História que vive lá embaixo, na capital política do país, quando chega aqui, se emocione tanto e tenha vontade de dizer: lá embaixo é realmente a capital da política, mas aqui é a verdadeira capital do trabalho e do caráter.